Boa noite, ou boa tarde ou bom dia, né, para quem for assistir depois. Pessoal, hoje a gente tem um convidado aí, o Zenaro, né? Eu vou chamar ele já aqui, ó. Vamos ver, Zenaro. Ah, tá aí já. Já o Zenaro, a Elaine. Ah lá, Zenaro já tá chegando. E aí, tudo bem? Tá virado o celular aqui. Aí, Aê! Oh, meu amigo! boa noite, tudo bem? Boa noite, como é que você tá? Tudo ótimo, tá me ouvindo bem? Tudo certo aí? Tô, e você? Tá tranquilo, tudo bem, tudo ótimo. Boa É noite. tranquilo, né? É um bate-papo bacana aí entre amigos aí. Legal, Pô, cara. Muito obrigado pela oportunidade, viu? imagina, rapaz, eu que agradeço, né? Aliás, esse é o quarto encontro, acho que eu estou fazendo, Esse é o quarto. e é muito gratificante, né, contar com os amigos, né? A gente vê que a gente não está sozinho nessa estrada, né? Então, você vê como é interessante essa parte ambiental, né? Como a gente conhece gente bacana, com desafios, com Né? oportunidades, com ideias, com Olha o Léo sonhos. Tomaiolo aí, O Léo lá de São Carlos, parceirão aí. parceiro seu aí, né? Eu vi lá que ele te segue, legal. Domingo nós vamos tentar tirar umas fotos aí no Cerrado aí de Tirapina e vamos ver como é que vai ser. Viu? Eu falo que é assim, né? A gente fala, né? Puxa, mas é aí, né? O assunto vai de uma forma tão gostosa que Denise, na semana passada, falou, viu, nós vamos ter que marcar outro. Fui eu que Mas, coloquei o horário para vocês falar, opa, tá então, passando do horário. você foi o nossa produção. Isso, foi muito Olha o bacana. Léo Zerlin também. Gente, um pessoal, boa noite, Léo. Pessoal Boa sensacional. noite, Léo. A Léo esteve comigo aqui em São Pedro, participou de uma palestra sobre observação de aves, guiei ela aqui, fomos no Morro do Fogão, ela viu pela primeira vez o urubu-rei, foi muito legal. Viu? E assim, vamos lá, né? Você vê, tem muita conversa, tem muito assunto. Eu tenho feito sempre alguns links, né? Com você eu vou fazer um também. A gente já se falava mais por WhatsApp, essa coisa toda, né? Eu te acompanhava à distância, mas a gente nunca tinha conversado pessoalmente. E aí no Indai Aves a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente, né? E você falou uma coisa lá que eu acho legal eu falar aqui, que me marcou, e que é bacana a gente compartilhar, porque às vezes as pessoas falam assim, né? Nós somos colega de profissão, né? Sim. E tem espaço para todo mundo, né? A Carol foi minha aluna, olha, a Carol vacilou, hoje é veterinária. Valeu, Ah, Carol. que legal. O Edgar É, também, aí, ó. aí, ó, a galera Edgar, tá assistindo aí, que é, legal. E aí você falou assim, né? Poxa, que legal tá aqui nesse evento, né? Eu sei que você participa de vários, nós vamos falar de alguns aqui, inclusive teve um em São Pedro no finalzinho do ano passado, né? Foi no outubro, se eu não me engano, foi Águas o de São Pedro, né? Águas de Águas. São Pedro, né? Isso, é. Eu Isso. ia, não deu certo, mas a gente fala disso também. E aí você falou assim, puxa, a gente está aí para somar força. E é isso, né? Exatamente. Tem lugar para todo mundo, gente. É uma área tão fantástica, né? Tão, enfim, a gente é suspeito pra caramba em falar, né? Você comentou comigo uma coisa esses tempos agora que eu também não sabia e que eu também penso como você. Eu não sei por que que eu não fiz biologia, mas tudo bem. Vamos É, falar um pouco disso hoje, né? Também, a vida coloca alguns caminhos, né, que a gente acaba não não é? entendendo, mas aí você acaba É. voltando no mesmo ponto, é bem interessante. E é interessante, né? Mas por um lado a gente percebe que o DNAzinho está sempre por aí. Depois você vai contar já sobre isso, né? Né? Mas eu queria lembrar disso. Me marcou muito quando você falou isso, né? Estamos aí para somar. E é isso. Eu acho que esse é o caminho, né? E principalmente esse lugar que a gente gosta de falar, né? A natureza, o meio ambiente, a fauna, a flora, ela precisa disso, de pessoas que venham a somar, né? Está precisando bastante, inclusive, né? Para somar, para entender, para E coexistir. coexistir, né?
É uma palavra muito forte, com assim, uma grandeza, né, numa palavra só. É E isso mesmo. quando você está na natureza e consegue entender isso, né, você parece que você faz uma terapia sem imaginar que você está fazendo. É muito bom, né? Mas vamos lá, vai. Você vê que tem assunto. Vamos ver se você é como eu. Eu, se perguntar Alexander Antônio Ventris, é só minha mãe. E você, Antônio Marcos Zenaro? É assim também? Ou porque eu sei que pelo menos a maioria que eu ouço falar é Zenaro. E aí, como é que é? Fale um Claro, pouco de você. a minha família vem da Itália, São Vito Dermani, e o sobrenome é Zenaro. Né? A Zenaro parte mesmo. isso é Zenaro. A família tem Espinosa e Zenaro, não é o tradicional Genaro. Não é o Genaro, Não, não, mas é eu não. Zenaro. A única coisa que eu entendo da cultura italiana é só a macarronada mesmo. E a pizza. Viu? E essa história sua aí, conta um pouquinho aí. Além de guia, operador de turismo, é, mestre em saúde e meio ambiente, mestre em trabalho, saúde e meio ambiente, né? Isso, é isso. Fala um pouquinho de você aí, Zenaro, pra gente. Cara, eu nasci em Itu, São Paulo, né? Eu fui criado no meio do mato. Eu me Tá. lembro que hoje eu tenho essa leitura, né? Que quando a gente brincava nos campos atrás de casa lá, eu via a codorna, só que eu não sabia que era a codorninha Olha. amarela. Falava de lobisomem, né? E a gente foi entender depois que era o lobo-guará. Inclusive, fazendo uma ponte, quando a gente fala de turismo, é uma pena como o Brasil não consegue enxergar isso, né? Por que eu fiz parênteses? Porque quando a gente, na minha época, né, a gente não tinha tanta informação como Imagina, é tem isso hoje. mesmo. E falaram do lobisomem para mim, eu fiquei totalmente desesperado. Sim, Aí hoje, eu, com o conhecimento, com a vivência, eu falo, cara, se eu encontrasse o lobo-guará ia ser fantástico. não é? Um sonho, né? Um sonho. E o bicho estava no quintal, pegava a galinha do pessoal, e lá tinha o cemitério das vacas também, o nome, né? Mas era um lugar que a fazenda deixava o gado, e lá tinha muito urubu. E eu e meus Tá. amigos sumiam no meio do mato, sabe? Então foi assim, pegando Desde moleque, goiaba. já você sempre gostou de estar nesse meio. Aí eu Você vê? aprendi a gostar de passarinho da pior forma, que foi prendendo na gaiola. Eu tive Você essa. sabe que É, você não é a primeira pessoa que me conta isso? Olha que interessante, a virada, né? De chavinha. tinha lá um viveiro com tuim, coleirinho. Olha só. Mas enfim, era. E aí, mas isso foi importante também, porque me mostrou um outro lado mais para Um frente. Depois outro que lado, né? eu soltei os passarinhos, e ainda bem que eu era ruim de estilingue. De verdade, porque senão você hoje eu não sabia se ia aguentar tanto assim, né? Aham. Mas aí cresci nesse meio, eu fui um menino muito radical, andei de skate, bicicross, foi bem bacana. Sempre teve envolvido com natureza, atividade em área livre, né? E isso antigamente era muito fácil isso, né? Tinha acesso, hoje está um pouco mais difícil, está mais concretado. Hoje, por exemplo, no fundo de casa lá de Tu, meu, tem um condomínio, tudo concretado, você vê que não tem mais planta nativa, é tudo ficus, aí você começa a fazer uma outra leitura, né? Ô Zenara, aproveitando que você falou de Itu, eu sei que você tramita, né? Assim, Itu, Águas de São Pedro, né? Ou São São Pedro? Pedro, São São Pedro, eu moro Pedro em São mesmo, Pedro né? agora, eu moro em São Tá. Pedro, Tá morando em São Pedro. agora estou morando em São Pedro. Eu sou um refugiado climático, Tá. e Perfeito. Tu é uma cidade que não tem água disponível todo instante, cara. É um fato, né? Lá tem rodízio velado. Tem um tempo isso acontecendo, né? Então, faz não. Infelizmente, é um problema que está se agravando no Brasil inteiro, em várias cidades, né? Por Sim, falta da sim. observação da natureza, do entendimento, da coexistência, né? Entendimento, né? Eu acho que você falou uma palavra aí dentre várias, mas é isso, né? Entendimento, né? É uma pena. E aí eu saí de Itu em 96, eu me formei em segurança do trabalho, eu sou profissional da área de segurança do trabalho. Tá.
Trabalhei em grandes empresas no Brasil, acabei fazendo técnico em mineração, fiz engenharia, fiz É. MBA em produção, manutenção, fui galgando, crescendo, aprendendo. O ambiente profissional me deu bastante estrutura, conhecimento. Fiz engenharia de Biologia segurança ficava no sempre trabalho. ali, né? Na sua orelha, né? No seu ouvido ali. O ambiente que eu trabalhava tinha isso à minha volta, então eu estava sempre de olho. Sempre de olho, sempre de olho. Por exemplo, eu morei em Apiaí, isso em Nossa, 96, imagina. 97. Eu entrava no parque lá, não tinha nem capacete, cara. E aquela cachoeira do Couto, via Araponga cantando lá. Poxa, Gente. Mas olha, fantástico. você citou uma coisa aí da sua infância e de agora, mais recente, já no trabalho, e é importante. Depois a gente vai falar um pouquinho disso também, né? Estamos conversando de educação ambiental, mas olha como mostrar esse universo para essa criançada, né? Além da questão da tela, que eu não, enfim, é um assunto muito sério, mas voltando para esse lado do meio ambiente, né, da observação e desse entendimento, olha só como fica no DNA da gente isso, Fica né? gravado, fica gravado. O dia que quando era menino, eu comia chocolate surpresa até. Não é hoje, sabor chocolate, né? E eu tinha todas as coleções, cara. E eu falo para você, eu tinha litorais e ilhas oceânicas. Quando eu vi o Thier Sangue pela primeira vez, eu chorei, cara. É uma emoção mesmo, né? E eu só chorei mais quando eu via Tangará Celedon lá em Apiaí, que é a Saíra Sete Cores, no comedouro do parque do Núcleo Caboclos. Cara, então, assim, é uma coisa que está muito ligado, né? É uma essência. E quando você começa a entender tudo isso, cara, Então, os né? ambientes que você pisa, que você entra, o respeito. O olho, o ouvido, tá tudo atento, né? A sensibilidade muda, né? Eu comento isso com os amigos e o pessoal fala, mas Alex, eu já comentei aqui, eu não vou estender nesse assunto, porque você que é o nosso convidado. Mas é isso, como que você percebe, você vê, é que precisa parar para olhar, né? Para enxergar de Sim. verdade, né? E demorou até, viu, cara? Eu enxergava, mas assim, eu tinha um timbre. Eu era Tá, um cego vegetal. E eu tá. viajei sempre, eu fui em vários. Cego vegetal é a pessoa que olha e vê tudo verde, até mato, né? Que tem Tudo é muito, né? verde. É. E eu viajei muito, eu fui trabalhar em Corumbá, Mato Grosso do Sul, É umas áreas, né? isso, né? Então, assim, sabe, foi só somando. E aí eu fui pegando experiência com o negócio. Comecei a olhar, a ver, aprender, e teve Parece que é uma... uma picada, né? Parece, não é? Mas a virada de chave mesmo foi quando eu conheci o CEL, Centro de Estudos Ornitológicos, que é um Que grupo. trabalho, hein? Isso. E aí eu me filiei, fiquei com eles, fui aprendendo, fiz saídas de levantamento de aves, aí Puxa, começou. que legal! E aí teve um dia que eu estava no Parque Estadual Intervales, nossa, isso faz muitos anos atrás, e eu tinha uma câmera, uma chimbica, cara, pensa na câmera chimbica, que a minha não é, mas não tinha nem zoom direito, e a jacutinga pousou na minha frente, cara, e Pronto. eu, pum, tirei a foto. Aí apareceu um concurso de fotos até 5 vezes de zoom. Eu coloquei a minha foto e eu ganhei uma Super Zoom Lumix. Não acredito! Sensacional! Quando eu dei o zoom pela primeira vez, porque assim, quando eu era menino, eu via muito Fim-Fim cantar no Angico. Depois eu fui descobrir que era Angico, que era Fim-Fim. E eu tenho um amigo meu que é biólogo, e eu vou indicar você para conversar com ele. Ele é especialista em abelhas nativas sem ferrão, amigo meu de Nossa, infância. que legal. Da galera, só eu e ele que fomos aí para o meio ambiente, né? A gente tem Tá. um vínculo, eu sou padrinho da filha dele, enfim. Aí, a primeira vez que eu dei o zoom e vi o fim, cara, na água, aí não Aquilo parou ali. mais. Muito Aí bom. não parou mais. Aí, o que ficou um pouco chato, mas eu levei um puxão de orelha, e eu É, chamo isso muito, até fazendo um parênteses, os ornitoloucos, tá. que são as pessoas que pegam o playback e arrebentam o passarinho, sabe? E assim, quando eu comecei, eu não sabia disso, né?
E aí, pô, teve uma vez que eu chamei um tangará, cara, ele parou de parar, não parava mais de cantar, cara. Você entendeu? Não parava mais. Aí eu, puxa vida. E aí a gente começou a viajar. Eu sou turista, fui turista profissional, viajei bastante, conheço bastante lugares Legal. do Brasil. Essa é a oportunidade de você conhecer a natureza. Você vai para lugar. Você Você não vai para fica dentro lugar. da sala. Não. Você vai É para isso. lugar. Você, não, que celular de 5 mil, nada. Eu vou viajar, eu vou viajar. E, cara, aí você começa a ver, fala, meu. E aí vira a chave e você não para mais. E aí eu Vira via o mesmo, né? pessoal usando playback, desmirilhar passarinho, sabe? Eu falei, cara, isso eu não quero pra mim, não. É um assunto bem polêmico, né? Mas é muito importante, porque eu já passei por uma situação semelhante e é duro, né? Mas enfim, vamos falar um pouquinho também disso depois aí na parte de observação. Mas é verdade. É triste, né? É. Mas é o que você falou. Num certo momento, você não tem o conhecimento, beleza. Agora, a partir do momento que você já tem, você é guia, né? Depois vou falar um pouquinho aí, que você está com um projeto aí na cidade, né? Pode falar Isso. o pessoal seguir, como te contratar também hoje no finalzinho aí. Ah lá. Amanhã a gente vai começar a instalar mais casinhas, que a cidade é amiga dos pássaros. Estamos Muito firme aqui. legal. É, só Isso complementando, desculpa, eu acho que a observação de aves, ela é mais do que uma foto, entendeu, cara? Eu acho que é entendimento, é isso. preservação. O ano passado eu estive no Avistar, o ano passado estava fantástico. Eu vi algumas palestras e, Muito assim, bom. muito mais do que você fotografar, você tem que preservar, cara. Você tem que entender. Exato. Tem que E aí, entender o contexto, né? e aí você vê que interessante. Houve um delay meu de observação de aves. Ah, Quando eu comecei a olhar os frutos que os passarinhos comiam, entendeu? aliás, nós vamos falar sobre isso, olha. Olha como tem conversa. É, Porque você tem o nosso tema aqui, né, é plantando passarinhos, né? isso. Como atrair aves no seu jardim. E aí, mas como assim, né, plantando passarinhos? Mas só para não perder o gancho. Vai lá, continua. Então, isso aí me deu um delay que eu parei de fotografar aves, cara. Eu sempre visualizei e tal, tirava foto fazendo muda, fazendo semente. Em Itu, eu distribuí, sei lá, quantas mil mudas, tudo voluntário, cara. Eu fui uma Muito vez para Santa legal. Catarina, vi com um balde de pinhão, olhava no quintal assim, a araucária tinha arrodo. Ficou pequeno, ficou pequeno. E aí eu comecei a entender a relação entre as aves e as árvores. Você Olha entendeu? só que legal. Hoje, quando eu vejo uma foto de aves, de verdade, cara, eu vejo lá a foto numa plataforma e eu vejo que fruto que ele está comendo, que flor que é. Porque Olha que olhar, hein? é uma infinidade de. E assim, é muito importante o observador, né, a pessoa que vê a natureza, ver essa interação, para ela entender todo esse contexto. Todo um contexto, né? Todo um habitat, toda uma relação né? De De, coexistência, né? isso. E aí entra também as abelhas nativas, Isso, que a é Paula. uma outra situação. A Paula aí falando. A Paula, ela pegou a semente da erioteca, eu preciso ir buscar, lá em São Carlos. Erioteca é uma árvore difícil de encontrar, e eu tive um encontro com ela muito grande em Pirenópolis, em Goiás. Eu nunca mais esqueci. Tinha uma Olha erioteca só. com uns brotinhos, sei lá quantos mil papagaios, aquele periquito de encontro amarelo, cara. Nossa, E aí, o meu sonho, cara, eu tenho 13 erotecas plantadas. Eu ter a oportunidade de ver os periquitos comendo fruto nela. É o sonho meu. sensacional. Você A entendeu? Silma é lá de Minas, ó, entrou aí na live aí para ver a gente. Eu não consegui. Viu? E essa relação é importantíssima, né? E aí Sim, você vem fazendo isso, que é o tema da nossa conversa, apesar de entrelaçar 500 mil coisas, né? Que é muito bom. Esse é o tema que, aliás, é o tema que você apresentou no Indaiáveis do ano passado, né? a Léo Aproveito estava para... lá. A Léo com o Marcos Portal, eles foram lá. Olha que legal. Isso. Até aproveito para agradecer a sua participação e já aproveito para te dizer que esse ano tem de novo e vai ser 2 dias.
Legal, pode contar comigo. Tamo Só junto. por Deus. Lá na Organizar um não é fácil, cara. Organizar dois. Eu estou à disposição, cara. Lá eu conheci muita gente bacana, lá o Fabrício, da Ilha de Ilhabela, né, do Ilha Birds, Nossa, ele também, o, né? o, o menino lá de São Miguel que esteve aqui com você, O Édipo. o Ed, pô, é muito legal, falou sobre primatas, ele é especialista em herpetofauna, é muito Ele legal. tem. Olha que, Olha que universo. Fale se não é. e se começa a conversar, você não para. Não para, não. Não Não dá para. tempo, né? Não dá tempo. Você tem que ficar mais dias, né? Eu não lembro, você chegou a passar pro domingo para fazer os caboclinhos ou você já foi Você ficou, né, até o domingo? Não, eu voltei. Você Eu não voltou? fiquei. Tá. Eu voltei para São Pedro. Eu fui e voltei no mesmo dia. Até estava no começo, né, dos caboclinhos e foi muito triste esse ano, né? Esse ano não foi legal, não. Aquele grupo nosso lá de observação de aves, no ano retrasado, caboclinho, 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 caboclinho. Esse ano Rapaz, que passou, cara, nossa, eu fiquei tão chateado, cara. Foi triste e tem tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui, né? Foi triste, porque a gente tinha uma expectativa, porque vinha vindo, né, um processo muito bom de cuidados com aquela área, de cuidados, projetos de lei, inclusive, tá? Isso é uma coisa legal de se falar. Existe ali, né, uma proteção até da guarda ambiental aqui da cidade, olha que bacana, porque você sabe, né, onde tem caboclinho, tem gaioleiro. No começo tinha mesmo lá, te fotografava os caras com gaiola lá, quando a gente começou a ver esses caboclinhos lá. E tomara que assim, seja um pouco melhor. Fazendo paredes caboclinho, eu fui para Biritiba Mirim, que fica onde foi meu último trabalho, encontrar o pessoal que eu trabalhei. E tinha uma senhora lá que ela tem uma plantação de alface. E ela me falou, que ela sabe que eu gosto de aves, né? Ela tinha uns passarinhos coloridos aqui. Daí eu falei, mas que passarinho? Uns passarinhos diferentes. Primeira vez que eu vejo, porque ela gosta, ela vê quero. Nossa, eu mandava foto para ela, ficava emocionada. Aí eu mostrei para ela um caboclinho, né? Ela falou, esse aí. Eu falei, então. Ela falou, tinha uns caras aqui perguntando onde estava. Eu falei, então você não fala para ninguém, não. Muito bom. Fica para você, porque o pessoal tá querendo capturar os bichos. Exatamente. Ficou uns 15 dias lá num ponto que eles nunca foram. Então, assim, é um alento para a gente imaginar que eles não estiveram em Indaiatuba e estavam em outros pontos. Estavam bem em outro lugar, né? Isso é muito bom, porque a gente fica preocupado, né? Ainda mais um lugar que a gente vê com frequência, né, nas temporadas, né? Mas, enfim, é isso, é sobre isso, né? É sobre preservar, conservar, olhar, mudar o olhar, né? Fale uma coisa, e aí, como que tá aí você... Então você tem aí uns roteiros que você organiza, então você é um operador de turismo, né? Sim, eu sou operador de turismo também. Eu comecei o ano passado. O ano passado eu deixei a área industrial, né? Eu falei, e você deixou recentemente essa... Isso, ano passado. Eu falei, vou esperar até quando para fazer, né, cara? Não é verdade? Isso é uma verdade. É uma decisão que tem que tomar e as consequências tem que arcar, né? Então, eu saí o ano passado, aí organizei algumas saídas pequenas, né? No Caboclinho a gente não conseguiu, porque não tinha Caboclinho. Não compensa também, né? Nesse sentido. E aí, pela minha experiência, eu peguei o pessoal, nós fomos até o Uruguai, fizemos aí Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, fomos lá no Parque da Lagoa dos Peixes, né, nacional. 5.000 quilômetros? É isso mesmo? Deu um pouquinho mais. Deu um pouquinho mais. Foi muito gostoso, hein? Você tirava a foto do quero-quero no Uruguai e da marreca, aquela de coleira no Brasil, assim, na mesma estrada. Muito legal. Pô, quem foi... Que bacana, hein? Que lugar bonito, hein? Foi por volta de... Se eu não me engano, foi outubro ou novembro que você fez? Foi em novembro. Novembro, né? Isso. Tá. Foram quase 15 dias. Olha isso. Você está organizando outra agora, né? Então, agora eu estou organizando uma para Sinop. Já fechei o grupo. Fechou o grupo. Nós vamos estar indo para Sinop. O Léo vai comigo para o Intervales. Nós vamos agora em abril. Né? Só lugarzinho, né? Cara,
Para quem conhece a primeira vez Intervales, cara, quer voltar direto lá. O lugar é lindo. Intervales, você conhece Intervales? Fui uma vez. Bom demais. Muito Umas legal. 2 vezes acho que eu fui. Umas 2. Mas E eu fui em momentos diferentes. Eu fui em momento que eu não tinha esse olhar que a gente tem agora. eu já Eu fiz era isso mais. também. É diferente, né? Muda, né? E já fui Não, em muda momento. tudo. Muda Você tá na tudo. rua, você tá ouvindo canto de pássaro. Você tá Muda tudo. conversando, não Muda tem. tudo. Você tá numa palestra, você tá dentro do ônibus, onde você estiver, você tá prestando atenção à sua volta. É incrível. É muito louco isso, né? Eu comento que a culpa é da Rafa e do Rubinho, né? Do Sítio São Bento. E São boas, começou são gente com a boa Rafa. demais. Não, são demais, né? Eu sou fã deles demais. E aí eu comentei isso com a Denise aqui, né? Conversando semana passada. Eu sempre tive também, como você, assim, quando eu tô te ouvindo aqui, eu tô vendo muita semelhança em muita coisa. Desde moleque eu tava no meio do mato e tal, papapá. Só que esse olhar mudou a partir da pandemia e com referência da dona Rafaela, né? A gente foi fazer um trabalho aí justamente com essa questão de saúde mental por conta da pandemia, a hora que estava começando a liberar, mas eu fui lá como guia de turismo. Ela, né, especialista que é, e ela queria fazer uma parceria, a gente já se conhecia e tal, enfim, resumo. Rapaz, eu comecei a observar ela, olha que coisa. Eu não tenho vergonha de falar, não. Aliás, eu tenho Não, mas privilégio de poder as falar. pessoas são inspiradoras na nossa vida, cara. Eu observava ela, eu falei, mas gente. E aí, eu comecei a ouvir mais, a ver mais. Eu falei, mas não pode ser. E agora que você falou, vira uma chave só por Deus. Não tem volta. Não tem volta. Você tem que concentrar, né? Hoje lá na escola eu tenho uma área de vidro assim, você sabe que eu tô com o pé machucado, né? Então eu tô ficando mais, não tô descendo no bosque infelizmente, por questões médicas não. Só que a pessoa tava conversando comigo, chegou uma hora e a Rafaela fez muito isso comigo. Falei, você me desculpa? Mas por quê? Não, é que eu tô te ouvindo, é que eu tô vendo o beija-flor chegar ali fora. Ela falou, mas como que você tá vendo? Desse tamanhico, né? Eu lá dentro da sala, lá fora, você viu, naquela entrada onde ficam os cágados ali, né? Os tigres d'água ali. Ela falou, como que você tá vendo? Você me desculpa, é o que você falou, muda, eu não sei, é uma coisa que a gente não tem, não E sei se fica no consegue automático. E vira automático, não adianta. Só se você botar um fone de ouvido, senão. né? Aí eu conversando com ela e está sendo meu alento essa janela, porque é onde tem o verde ali. Lógico que eu posso sair um pouquinho ali e ver, mas enfim, era uma conversa, né? E eu pedi desculpa para ela por isso. A gente fica com essa tensão, né? Mas vamos lá, que o convidado é você. E aí você está com essa operadora lá para te contatar. Como é que você está fazendo? Você criou uma página que você me falou. Inclusive o Léo me ajudou aí na logomarca, dá sempre umas dicas para mim aí no Instagram, né? Então tá começando agora, é Aves de Itaqueri, né? Quando eu vim para cá, eu conheci a Serra de Itaqueri. E depois aqui, você passa um pouquinho da serra. Esse aqui tem Urubu Rei, eu falei, cara, imponente, é esse cara aí que vai ser meu símbolo. Eu já encontrei várias vezes. A primeira vez que eu vim para São Pedro, faz muito tempo atrás, eu vi pela primeira vez o Urubu Rei, foi aqui. Tá. Cara, e se eu não me engano, acho que foi até o primeiro registro, foi meu, acho que do Urubu Rei aqui pela plataforma. Olha só. E aí, cara, eu comecei a ver bicho, comecei a ver. Eu falei, cara, eu tenho que sair dessa rotina minha, tenho que quebrar. Por quê? Eu gosto de plantar árvore. Eu tenho o projeto Cidade Amiga das Abelhas. Pô, cara, eu gosto de fazer isso, de fazer educação ambiental. Eu já fui conversar com o pessoal pela prefeitura aqui de São Pedro, fazer uma palestra, fiz um curso com o pessoal, com os barqueiros, com a comunidade do Tanquã, porque nós temos o Pantanal Paulista aqui do lado, cara. Aí do lado, né? É do lado, e aqui você tem mais de 250 espécies de aves, tem tricolino, você tem o soco amarelo, tem um monte de bicho aqui, cara. Essa região é fantástica, né, de biodiversidade, né? Isso, Então, aí fui lá fazer uma palestra e falei, cara, é isso que eu vou fazer.
Aí eu me programei, não é fácil. E aí fui desligando, aí eu saí de vez da área do industrial, ainda acabo fazendo algumas coisas pela experiência. É, Eu sou especialista em segurança do trabalho. Quando você falou que eu sou mestre, eu fui bolsista CAPES, e eu tá. fiz o primeiro trabalho, né, de ergonomia da atividade do mundo de prevenção de acidentes em mineração. Então, Sensacional, Zé. a mineração é um ambiente muito agressivo, né? E mutila Risco muita iminente, pessoa. né? Isso. Então, como eu atuei nessa área também, aí eu acabei fazendo e fala sobre saúde, saúde mental, sobre ambiente e tal. E mais assim, cara, hoje eu faço alguma coisa de segurança do trabalho, porque eu acho importante até a Tá. experiência ser dividida, né? Porque quando você divide conhecimento e amor, Compartilha. multiplica. Mas eu estou nessa transição de trabalhar com o apoio da família, de trabalhar com turismo. Ele não é fácil trabalhar com turismo, as pessoas acham que é fácil, né? Você tem toda uma Não é. responsabilidade. Eu É isso mesmo. fui para a Serra da Canastra agora, fiz o cadastramento do ICMBio, eu sou guia agora autorizado, vou dar entrada agora à documentação. Isso, quero que você fale desse curso, hein? Que curso, hein? Isso é muito bom, já era meu sonho já, cara. Quando eu vi meus amigos guias fazendo, eu falei, cara, eu vou fazer também, cara. E eu fui lá para tentar ver o Lobo-Guará, que eu nunca dei de frente com o Lobo-Guará na natureza. Nunca, ainda não tive essa oportunidade. E aí fiz curso de primeiro socorro, falei, não, é isso que eu quero. E Você tô fez aí. tudo agora, né? Eu lembro que você comentou comigo que estava Isso, lá, foi né? esse ano. Foi esse Que ano. curso, hein? Ah, muito bom. O pessoal do ICMBio, cara, eu vou falar para vocês, o Brasil tem É. muito profissional bom no Tem, estado, não tem? federal, mas eles são tão abandonados, cara. O Brasil, na É. parte de turismo, precisa melhorar muito. Nossa, é difícil. Eu fui para o Parque Estadual do Espinilho, que é a Barra do Ah, Quaraí, divisa com o Uruguai, né? Onde lá era para ter o cardeal amarelo. Tá acabando o cardeal amarelo. puxa vida. Tá em extinção É um aqui no parque, Brasil. inclusive, né? E aí você vê a janela do parque caindo, cara, os funcionários fazendo a tripa coração para botar o parque para rodar, tudo antecioso, recebendo a gente. Tudo super acalorados, né? Mas não tem a estrutura mínima, né? E aí você vê lá no site ameaçado de extinção o pássaro. Aí eu fico pensando, cara, é a primeira vez, né, assim que o Brasil foi numa feira internacional de aves. Eu não sei se você sabe, fora do Brasil tem a Bird Fair, que é uma feira só de aves. Acontece há Foi 20 a anos. primeira vez que o Brasil foi? O ano passado. O ano passado. Você entendeu? E nós somos o país com uma das maiores Vi biodiversidades do exatamente. mundo. É o segundo lugar. Um lugar fantástico. Aí, o que as pessoas têm que fazer? Ir na Argentina tirar foto do cardeal Então, amarelo. Você entendeu, cara? não faz E aí, sentido, né? não tem sentido. Então, você, pô, tá ameaçado de extinção, o que você tem que fazer? Opa, vamos cercar aqui, fazer um Vamos lá. projeto. Porque a observação de aves é um turismo que está alavancando tudo, aí você sabe disso. Você Cresceu está na muito, área. né? Então, Cresceu. esse olhar de todo o governo, seja ele estadual, federal, Sim, eu municipal, acho. tinha que ter esse olhar, porque quando você fala sobre turismo, igual o João, nosso amigo lá de Pedreira, está Pedreira, fazendo um João. trabalho, agora ele está fazendo parte do conselho de turismo da cidade, mas quanto tempo ele ficou sozinho, Ó, que ele tá lá faz tempo, né? pelejando para conseguir? E aí o pessoal, opa, observação de aves atrai turista. E É, aí você me fala disso, é o que você falou da mudança do olhar, que as pessoas que nem hoje, as pessoas que estão próximas comigo, próximas com você, a gente já vê que muda, né? A pessoa vai mudando, quem tem interesse, vai é, mudando o seu olhar. E aí você fala, olha só, né? Um amigo meu outro dia falou, viu? Eu não sabia que tinha essa coruja, o mocho do banhado aqui em Indaiatuba. Eu falei, tem. Então, cara. Eu não sabia que tinha o caboclinho. Mas quem é caboclinho? E é o que você falou, é uma mudança que tem que ser feita de olhar, mas que tem que ter essa estrutura, né? uma percepção do que está à volta, né? E aí, quando você percebe isso, você começa a. Pô, cara, você cria uma Quanta coisa. empatia. Você vê uma poça de água. Se você pegar num dia de calor e você vê uma pocinha d'água, se olhar para cima, você vai ver as rolinhas tudo esperando a oportunidade para descer e molhar o Dá um bico. mergulho.
Você vê um passarinho batendo no vidro, a colisão, você já tem o arquivo com as bolinhas, como fazer, e dá instrução, entendeu? E essa Exato. deveria tudo virar política pública. Se eu pudesse, eu obrigava todo condomínio a ter uma pocinha com água, as pousadas ter bolinhas com Com anticolisão. anticolisão, né? Que é um outro assunto também que a gente, nossa, dá para falar muito sobre, né? É, Porque é, é real, né? É e, real, muito real. e o turismo, a observação de aves faz isso, você tem outra percepção. Ele vira, né? É que você falou da educação ambiental, enfim, é legal desse assunto, de todo esse assunto, né? Desses dias todos a gente vem conversando aqui, que tudo volta para isso, né? Educação ambiental, preservar, coexistir. Até outro dia o Ed, pode que falou isso. Ah, eu vou falar uma frase aqui que parece meio jargão, mas é real. Conhecer para preservar. É isso. É Você isso. muda totalmente, né? Começa a enxergar, tem um outro olhar, tem um outro Vai mar. além, né? Né? O Gustavo Pinto, você conhece o Gustavo, o guia? Ele é Eu um guia. acompanho ele também, Ele não fez conheço um trabalho. pessoalmente. Eu tive a oportunidade de viajar com ele, conhecer ele. Eu vou estar com ele semana que vem, vou lá no Legado das Aves lá, fazer o Ah, você curso. só vai em lugar feio, né? Assim. E com gente boa, né, cara? E Então, só com assim, gente ruim. é ruim isso, é. E Não, aí, você tá bem, viu? ele fez um trabalho aqui em Americana, ele transformou a cidade americana, a cidade amiga das corujas. Olha lá. E, Tem quando as plaquinhas, né? ele levou o filho dele para ver a coruja, o ninho do mocho, né? E aí no outro dia ele voltou lá, tava queimado, cara, tudo. Queimou. Meu, o cara virou a chave. Né? Você Olha vê o só. cara que é hoje, tem o Legado das Aves, é um excelente profissional, uma pessoa fantástica. Bonito lá, hein? Bonito. Então você vê que essa chave, quando vira, não tem volta, não. Não sei, é bom, né? Não, é bom demais, na verdade. E essa criançada, eu tô falando disso porque eu vou te perguntar sobre isso, que eu sei que o ano passado até eu ia, me inscrevi e tudo, mas aí teve algumas situações que eu não consegui sair. Você fez uma atividade com as crianças, né, lá na Conservação Brasil, né, um evento que Observação foi Brasil. aí. Foi em Águas de São Pedro. Foi Foi em muito Águas, legal. né? Não foi em São Pedro, foi em Foi em Águas. Águas, foi em Mas Águas. foi sensacional, né? Eu Eu saí emocionado. acompanhei. Eu saí emocionado. Muito bom. Quando eu comecei a levar a criançada, porque assim, você tem que ter um timbre para conversar, você tem que ter técnica, né? Tem que ter uma pedagogia, né? E eu não Você sei, fica meio assim, né? como é que eu vou falar e tal. E aí tinha lá os binóculos, né? O pessoal da organização me chamou, eu prontamente, não, tamo junto. E aí foi uma criançada da escola, terceiro ano, tudo criançadinha, e tinha 10 binóculos. E aí eu comecei a andar, tinha os eucaliptos, estava muito alto, a criançada não estava vendo nada. Eu falei, ixi, cara, passei aqui, porque ali tem muito soldadinho em Águas de São Pedro, tem Tem bastante, soldadinho, né? e tava na época, estava o Sovi, estava tudo lá. Falei, vou levar a molecada Puxa para falar vida. sobre o Sovi, né, que é aquele que tinha Plumber. Eu falei, vou Aham. levar aquela galera, eles vão pirar, contar de onde ele tem, como ele faz, porque eu não ouvi. Mas, cara, uma andorinha de casa pequena, construindo Olha. ninho. Nossa, pronto. Eu mostrei para a criançada, falei, andorinha engenheira. A criançada parou, começou, como assim, tio? Falei, ó, eu tenho aquele contador, né? Ó, fiquem olhando ali. A andorinha saía, pegava um galinho, dava uma ciscadinha e voltava. Olha isso. A criançada pirou, cara. Não Começou a tem perguntar, preço. por que ela faz Marcou na isso? vida deles isso. E aí eu comecei a falar das andorinhas que migram, que viajam, tem andorinha que Caramba. fica 7 meses sem pisar na... Não, cara, É bom, foi né? fantástico. Foi fantástico. A criançada, eu olhava assim, da menina, tem um bem-te-vi, eu tenho não sei o quê. Tio, vai lá pra você ver, tem uma... Cara, inexplicável. Virou a Vai, chave. Coisa vai que a gente abrindo um leque, né? Coisa que a gente não conseguiu de informação quando a gente era mais novo, a gente está conseguindo passar agora, Aí sabe? a Pisa é minha esposa, escreveu aí, ó, professora, nunca mais as crianças vão esquecer. É isso mesmo, né? Não esquece. E foi igual eu quando eu vi o Edgar aí falou que ele não conseguiu ver, né, a Tangará Celedon, que é a Saíra Sete Cores, né? Quando eu vi pela primeira vez ela ao vivo no comedouro, cara, porra.
Depois de eu ter comido um monte de chocolate colado, chocolate surpresa ali, falei, cara, marca. Eu vou comentar um negócio com você, e assim, é legal para as pessoas que estão assistindo a gente, e quem for assistir depois, porque eu acho que é o que eu falei para a Denise, a ideia aqui é partilhar. Porque os nossos amigos, eles, de uma certa forma, já vê um pouco do que a gente está vendo, tal, mas é legal partilhar. Né? É a bolha. É saída, isso. A minha esposa está assistindo aí, ó, ela vai confirmar. Eu tô nessa transição aí, né? E 2024 a gente mudou para Minas. Eu não sei se eu te falei. Eu fui para a região de Gonçalves para trabalhar com isso que você está fazendo. Foi essa a intenção. E sair, né? Sair da caixinha, da casinha mesmo, e ir para um outro ambiente, mais, enfim, na natureza. Eu sempre estive envolvido com natureza, como te falei, até trabalhei um pouco na região aí lá para o lado de Brotas, com um turismo de aventura, um pouco diferente do que a gente está falando, mas está na natureza, né? E aí, que nem você falou, a gente vai tomando caminhos. E aí, no ano passado, a gente decidiu, vamos mudar. E mudamos para Gonçalves, Minas Gerais. Lugar lindo. Lindo. Eu estou contando isso porque a minha esposa está aí, ela vai confirmar. Nós chegamos lá, já arrumamos um lugar. No dia seguinte, nesse lugar, eu vi, assim, muito pertinho, você vai falar, mas nossa, né? Tem aqui, eu sei, o Trinca-Ferro. Não só um, viu? Uma galerinha. Quem você falou que você chorou? Eu fiquei muito emocionado com aquilo. Por quê? Me remeteu vê-lo solto. Porque, como você sabe muito bem, a gente ainda tem muito gaioleiro que tem esse bicho em cativeiro. Quando eu vi aquele bicho, sabe, mas muito perto, Zenário, eu tenho foto dele aí, inclusive, porque ele vive lá onde a gente mora, na verdade. É indescritível, você não tem como explicar. Não tem como explicar. Daí até um amigo meu que gosta muito do Trinca-Ferro, né, o Luciano é músico, ele falou, nossa, vira e mexe quando você... Eu falo, a máquina tá lá, eu tô lá e ele tá perto. Eu tô sentado, às vezes olhando pra paisagem, ele vem, e às vezes eu nem tiro foto, que nem você falou, é só... Que melodia, cara. É só ver, ouvir, né? E aí você fala, que coisa, né? A gente ainda tem esse bicho na gaiola, e ele não é de gaiola, nenhum deveria estar na gaiola, né? Infelizmente, essa cultura... Então eu tô assim também que nem você, eu tô lá para cá e lá, ultimamente por conta da demanda aqui, eu tô ficando até um pouco mais para cá. Mas é muito emocionante, porque você vê o bicho ali, né? Onde ele tem que estar. Não é comum, né? Vamos dizer assim, não é comum você estar vendo um trinca-ferro estralando ali na sua frente em todo lugar. Não é comum. E então, assim, impressionado. A gente fica, né? E essa, eu tô comentando isso porque ela escreveu, é emocionante demais. É uma virada de chave, né? Você não consegue olhar para isso de outra maneira mais. Você não volta. E quando você fala assim, tem uma coisa que a gente acaba não percebendo, que todo mundo fala, o progresso roubou o nosso direito de ouvir isso aí, cara. Você quer ouvir um exemplo rápido aqui? Eu estou aqui no quarto da minha filha, conversando com você. Eu tenho uma matinha aqui do lado aqui, muito pequena, né? Aqui é um apartamento que a gente está. E eu ouço a choca do barrado. Choca barrada. Choca barrada. Só que é o seguinte, você mais do que eu sabe disso. Esse não é o lugar dela. Eu estou dentro da cidade. Aqui é bairro, mas não tem mais nada em volta. Ou seja, ela deve ter encontrado esse canto, se é que ninguém também soltou, que a gente sabe disso também, que às vezes, né? Mas não é ela é mais de borda de mata, né? Ela tá isolada, né? Aí. Tá isolada. E eu ouço, né? Daí outro dia eu estava conversando com uma amiga, eu falei, olha, eu tô ouvindo, nossa, que legal. Eu falei, mais ou menos, é bom que ela achou um cantinho aí, mas não é o lugar que ela deveria editar, né? Tá. Enfim, eu falei isso porque é o que você falou, a gente está crescendo tudo, não está mantendo os corredores, né? Não está mantendo esse olhar, tem que ter uma atenção forte. E aproveitando falar disso, o que você acabou de falar, né? Você viu essa chuvarada que teve agora, né? E ainda a gente ouve gente falar assim, mas a natureza é assim mesmo, gente. Isso tudo, lógico, que tem situações
que uma tempestade ou outra, uma atípica, mas essa situação que a gente vem vivendo é por conta das questões climáticas, né? É muito complicado isso, porque esse termo, né, mudanças climáticas, fica muito longe. Fica muito longe, né? A As pessoa... pessoas não conseguem entender, entendeu? O que está acontecendo. É uma É, palavra muito distante, é global, e muito, né? todo mundo fala só de Amazônia, mas você acaba vendo que é no quintal do vizinho, na fazenda aqui, e aí é uma somatória de erros Vá, que, que se transforma num negócio gigantesco, gigantesco. Eu conheço árvores hoje estabelecidas que quando chove, cara, demora para cair a água no chão, porque ela tá segurando, aí você começa a ver, isso. ela quebra a velocidade da água, e isso é perceber a natureza, é É enxergar. um outro olhar, né? Eu A sigo Paula muito. falou aí, a urbanização também afasta, exatamente. É, Viu? E a gente, eu sei porque deu para fazer um pouco assim um raio-x da sua pessoa aí nesse período que a gente, a Denise, fotógrafa, entrou também. Denise adora fazer fotografia de ave, de faz, natureza, e é uma espetacular fotógrafo, faz cada foto linda. não é? É, e aí, assim, né, a gente percebe que a gente sente um pouco, né, a gente já falou um pouquinho disso, É, porque tem coisa que pode melhorar, né? A gente pode melhorar, né? igual que nem a Paula falou aqui sobre a urbanização, ela afasta. Mas se você fizer pensando, Isso. as coisas mudam. Esse olhar que as Mudam. pessoas não têm, de que você pode fazer um pouquinho diferente para você, igual a Denise falou na última live, você colocar uma flor já vai fazer uma diferença tremenda. Você viu a questão dos jardins biodiversos? Gente, é um jardim, não é ninguém está falando para fazer uma floresta. Você colocando Olha, uma flor vai fazer a diferença. Aí você pega as praças, cara. A praça é um direito nosso de usar. Você não consegue usar uma praça aqui no Brasil, cara. um lugar de transformação a praça, né? Você pega uma praça, é avenida, carro passando, é É. buraco. Meu, Muito ruído, né? Muito é tudo. isso que eu falei. Esse negócio roubou o nosso direito de ter o silêncio, de ouvir o canto dos pássaros. É bem difícil, viu? E a gente que gosta da natureza e tem esse olhar, Sente, né? Você não, sente, né? muito. Viu? E falando já disso também, dentre vários projetos que você participa, e aí, como que é essa história do plantando passarinho? Você criou uma fórmula e aí você está criando, plantando na sua casa os passarinhos, aí você solta por aí, não é nada disso, né? Conta um Não, pouquinho pra gente, quando que isso começou? É, esses dias até você me mandou, né, umas fotos lá que você estava fazendo uma restauração de uma área do lado de uma nascente, né, de isso, um córrego, é isso? isso. E Eu aí? já fiz várias, né? Já fiz muito em área pública. Quando eu era mais Tá, novo, fiz muito, plantei muito. Só que acontece a prefeitura, as pessoas que são. Porque a área não é sua, né? é Fica à público. mercê de que tem vândalo, máquina entra, pega fogo. Então, pô, teve uma área que eu plantei árvores que estavam ameaçadas de extinção, cara, aí pegou fogo. Eu, Aí eu isso é vou Eu vou difícil. pegar esse gancho e volto para você. Um tempo atrás, eu falei com uma professora da Exalc e era sobre um projeto de hortas em áreas Sim. públicas que não estão sendo Terreno utilizadas e tal. baldio. Isso. Ela fez uma pergunta que me marcou tanto, que tem a ver com o que você está falando. Ela falou assim, Alex, eu acho fantástico, estou à disposição, mas me diz uma coisa. Quem vai dar continuidade ao projeto, Sim. a comunidade, o poder público, você, como é que é? Eu falei, nossa, por que você está me perguntando? Ela falou, porque é o seguinte, a gente vai, desenvolve o projeto, eu estou à disposição. Só que a manutenção, o cuidado tem que ter
a comunidade ou alguém que vai fazer. Daí vem aquela questão do pertencimento, né, Isso é Zenato? pertencimento. A pessoa ela entender que aquilo ali é importante para ela e que ela Porque deve fazer o máximo para que continue, para perdurar a situação. senão não adianta, né? Você vai lá, você planta. Bom, a gente tem visto aí nas redes, né? O É, cara não, arrancar muda de árvore. eu vou ter que mudar até meu algoritmo aqui, porque eu só vejo corte de árvore. Você viu a Americana? Teve um grupo lá que tem um projeto muito legal. Plantaram, acho que, 20 e poucas árvores. No outro dia, a prefeitura jogou um monte de galho em cima, cara. Você viu isso? Eles Eu ficaram via, aparece revoltados. pra gente, né? Porque a gente gosta dessas coisas e o algoritmo traz, né? Aí, quando eu vim para São Pedro, né, você falando, como eu falei para você, eu tive um delay na observação de aves. Quando eu comecei a ver os frutos, as flores das Ah, árvores, conta disso. não, agora é. E aí descobri um monte de coisa. E eu não sei se você sabe, aquele frutinho que o tangará come, ele é alucinógeno, aquela rubiácea. É um Ah, frutinho é do tangará. alucinógeno? Ele usa aquilo lá, acho que na dança dele, deve estar ficar meio doidinho. Assim. Eu vi um estudo sobre isso. Verdade, olha, não sabia. Aí descobri o fruto do corocochó, que é uma ave também, né? Aí você começa a ver o palmito jussara, Sim. é isso aí. E aí a gente teve a oportunidade pequena, uma borda de mata, e a Ah, gente começou a fazer um trabalho de plantio. Cercamos, adquirimos a área pequena, tá. uma meia hectare, mas dá trabalho, cara, dá trabalho. Só que Sim. aí que acontece, o capim braquiária era um pasto, né? Até hoje eu sofro, eu tô com É, 53 anos, tem hora que dá vontade de chorar. o bicho pega. Mas eu vou falar para você que em 14, 13 anos, você não reconhece mais o lugar. 13 anos já, Zenato. Que Tem, coisa. tem pé de pequi, tem bastante fruto do cerrado, bastante ingá, sabe? Então, assim, e você começa a ver o choroboi aparecer, tipo, Olha tipo só. rei, azulão, você fala, cara, Olha o azulão. azulão, azulão, tinha o soldadinho. Quando eu cheguei, tinha a rendeira, a Manacos Mentira. Manacos, né? Ah, E eu acho que estava isolada, né, sozinha, e depois eu tá. não vi mais, não vi mais. Mas assim, cara, Você tem vê a João Pinheiro, transformação acontecer, né? você vê saíra de chapéu preto com filhote, entendeu, cara? Chupim, tem aquela saíra ferrugem com chupim. Olha só. E aí você fala, não tinha nada, cara. Se você pegar hoje o cantinho que a gente tem lá, se você der é só ali que tem árvore, o resto é tudo pasto, entendeu? O meu sonho era fazer um cordão de fora a fora e fazer um Tá. corredor para ligar no pé Fazer da um serra. corredor. Mas isso aí, isso aí é um pouco mais esforçado, precisa de mais coisas, mas quem sabe, né? Não pode deixar esmorecer a ideia. Não, eu acho que é isso. Eu vou falar uma coisa para você que eu falei para a Denise, eu falei para o Édipo, né? O Édipo é muito firme também nas ações dele, né? Você sabe que ali no Parque Estadual Carlos Botelho, que é onde ele atua, tem umas problemáticas complicadas. E Todo que é o lugar. seguinte, todo lugar, né? A gente tem que ser resiliente, né? É, E eu falei para a Denise, né? Tenho falado para todo mundo, não é que a gente tem que sair tacando fogo, brigando, batendo, não, não é isso. Mas é fazer isso que a gente está fazendo, ó. Fazer projetos, tentar trazer esse apoio do poder público, trazer o apoio da comunidade nesse pertencimento, né? é, A gente precisa estar unido com essa causa maior que é para todos nós, né? Porque é o que você falou assim, não, eu fico imaginando, né? Num futuro você não ter essa sensação que a gente falou aqui, você não poder ver. Que seja o trinca-ferro que eu falei, né? Quando eu comentei, a pessoa falou, moleque, esse trinca-ferro tem aqui. Você viu aonde? Fale para mim, numa gaiola? é, Né? É diferente, o bicho solto, o bicho sendo ele mesmo, enfim. Então, assim, acho que a gente tem que ser resiliente, tem que ser realista também, que é aquilo que você falou aí. As senão coisas não tão fáceis, né? são difíceis, é complicado. Então, a Luciana entrou aí, a Luciana trabalha lá no bosque, lá nos plantões de final de semana, recebendo um público lá. Mas é isso, eu acho que unir forças, né? Sim, é Essa uma rede, é uma rede.
Quando nós conhecemos pessoalmente, você me falou, pô, tamo junto aí, o que der para... Sensacional, é isso que a gente precisa, né? É a gente se somar mesmo, como cidadão, como gente, né? Eu acho que é Sim. isso. Inclusive, as suas mudinhas estão aqui na frente. Segunda-feira, quando eu for Tô passar por sabendo. Itu, vou deixar. Tem lá, tem umas pardelas lá, cara. Tem umas plantas que estão em extinção, guaraiúva, cara. Você falou, É você difícil falou de que... encontrar essa árvore. E aí vai ser, porque você é um cara que cuida, né? Então, vamos deixar com você, com a Ah, e o Denise. Bosque agradece, a Denise está aguardando já também. Tem a mamacadela, que é um fruto do cerrado. Eu tenho o pé de fruto de mamacadela, eu conheci ele em Minas Gerais. Quando eu vi pela Tá, primeira vez, cara, um pezinho todo arrebentado no meio da rodovia, cara. Aí os passarinhos dando uma bicadinha ali. tudo ali. Aí conhecemos e tal, pegamos, fizemos muda. Tá lá, tá grande. Só que aí eu fui pra Estiva Gerbe. Tá. Cara, tem 3 pés de mamacadela lá. Ah, Gigante, cara. E quando a gente viu a primeira literatura, ficava 5 metros de altura. Cara, muito maior. E eu plantei várias, mas aí como que eu vou fazer? Mas aí, esses pés de mama-cadela, tudo bicado por sabiá do campo, por sair amarela. Falei, cara, é a fruta. olha só. Então, e aí a ideia, mais do que isso, é você poder, né, ofertar fruto para os pássaros. Isso que é o mais legal de tudo, né? E aí você faz uma restauração ambiental das frutíferas, né? Que é um Nativas. detalhe, Nativas. nativas, nativas, né? É, Que nativas. é um detalhe que às vezes passa desapercebido para quem não tem esse olhar, né? Porque às Isso. vezes você fala de restauração ambiental de nativas, a pessoa pensa em algumas espécies, mas e as frutíferas, né? Também fazem parte das nativas. A Uma gente, vez, é o que você falou, né? uma vez eu vi um cara, ele me falou uma coisa muito legal sobre árvores, que é assim, quando o pessoal faz reflorestamento, ele só pensa em árvores, ele não pensa em orquídea, bromélia, Então, trepideiras. é todo um contexto, né? Eu vi um pé de mangaba, que é a fruta nativa também. É uma fruta, não sei se você conhece, Não, mangaba, é o que tinha de abelha, aquela euglossa, na aliás, floração dela. que bom que você Meu, falou dela. cara, eu nunca tinha visto. Nós fomos procurar, existe um trabalho científico que ela poliniza. Agora eu falo para você, nesse lugar que ela tá, é só ela lá, cara. E o resto é só Só ela. eucalipto em volta. E aí, né? Aproveitando que você falou dela, eu ia perguntar para você, né? E aí que eu acho que é legal, né? O pessoal às vezes fala assim, esse pessoal é meio louco dos pássaros, tal. Não, não é. É, é a natureza, né? É a vida, né? E É o aí, elo. fala um É o pouquinho elo vivo. dessa abelha solitária, que, aliás, muita gente acha que não é abelha, né? Acha Muita que é uma gente, vespa. Acha que é mosca, né? mosca, e ela é tão importante, né? Conte um pouquinho pra gente aí. Eu não sou muito especialista em abelha. Nós temos a Paula aí, ó. A Paula A Paula tá aí. a Paula, ela é lá de São Carlos, adora É, abelha. É. Então, legal. assim, aqui eu sempre vi esse lance de pulverização de dengue, sabe, cara? Tá. Pulverização de dengue é complicado, porque eu já vi um monte de abelha nativa caindo aos pedaços, cara, E por cai causa mesmo, disso, né? sabe? Cai mesmo. Então eu fiquei pensando por que não ter uma cidade amiga das abelhas, né? Você ter opções, maior fiscalização, fazer um trabalho antecipado para que isso não aconteça, Ah, né? Então, para quem tem meliponário, né? Você fala, eu estou falando do meliponário, sim, também abelha envolve sem ferrão, né? isso, você tendo o cadastro dela, tem que ter que a prefeitura, vigilância, avise com antecedência, para que você. Porque a abelha é tudo, né, cara? Sem abelha não tem polinização, não tem alimento. Você tem gente aí que fica pegando e polinizando manualmente maracujá, porque não tem mais mamangava. Você entendeu? Então, Entendi. é uma situação, né, que a gente fala aí da urbanização, que se ela não pensar nisso, e aí quando você fala abelha nativa, né, a abelha euglossa, eu não sou especialista em abelhas, eu Não, sou não, viu? Fique entusiasta, tranquilo. né? Vamos, Você vamos tem bater papo. você tem uma flor, cara, chama cana.
Não sei se você conhece a cana. Ela é roxinha, chama de coriçandra. Ela é Meu, roxa com umas listinhas é brancas ou isso, não? né? Se É? você colocar ela aqui no copo e deixar, ela florindo, cara, vai encher de abelhinha, sabe? E assim, se todo mundo tivesse duas, três dessas no quintal, em casa, é Então, né? aquilo que a gente Mas fala. você vê que a gente pode fazer a nossa parte, né? Né? Mas aí as pessoas talvez não conheçam ou cultivem plantas que, por exemplo, eu não sou nada contra, cada um gosta do que faz, e, sim. Mas assim, é igual os jardins, né? Quando está falando de jardim biodiverso, você vê jardim por aí que está morto. Não tem uma Nossa, a Denise falou borboleta, isso mesmo. não tem uma abelha. Não Então, tem. existe, está acontecendo bem gradativamente, devagar, paulatinamente, está indo. Eu já estou vendo algumas pessoas falando em jardim, jardim vivo, jardim, o biodiverso, Eu ia né? tocar nesse assunto, eu vi já alguma coisa também, porque a Denise comentou, ela é especialista aí e tal, estuda bem o assunto, mas eu já tinha ouvido alguma coisa antes, de pessoas que não são especialistas. Eu achei interessante, né? A pessoa já está pensando em algo, saiu da E casinha. jardineiros estão começando a enxergar isso, porque é uma Importante. mão de obra, porque o cara pega lá uma cica e coloca lá uma grama, coloca umas pedrinhas brancas, ao meu jardim. Acabou. Ó, tá lá, tá bonito. É como você Tem falou, é gente o que gosta, vegetal. mas ambientalmente, qual a função, cara? Aí Não você tem, pega, né? se você faz um pastinho apícola, que é isso, né? Você colocar várias florzinhas, bota uma casinha de abelha nativa, cara, muda completamente, porque se você sentar um dia e ficar olhando uma caixinha de abelha entrar e sair, É. Eu não vou falar a você cidade, porque a gente, você sabe, né? Às vezes, a gente para ajudar é pouco, mas para prejudicar, daqui a pouco você leva um processo e. Então não vou falar. Mas eu vi uma matéria um tempo atrás de uma cidade da região e que era isso. É, a especialista, né, fez a matéria lá, falando sobre exatamente o que você está falando, que era muito bonito de ver. Passando, era bonito, mas era morto, porque não tem essa interação com a natureza, porque as espécies plantadas ali não têm qualquer. Olha que coisa, função. função. Isso mesmo. E exótica, não é nem do Brasil ainda. É outra questão, né? É outra questão. Então, É o que você falou, né? Que bom que a gente está vendo algumas pessoas mudando o sim, pensamento sim, sim. Tem e, várias pessoas fazendo isso. né? E que legal que eu acho que é legal que nem a Denise comentou do Jardim Biodiverso, você está falando aqui, né, também sobre isso, que a gente consegue fazer também dentro do nosso acesso, né? Alguma coisa que faz a diferença, né? Oi? Devagarinho, É. né? Devagarinho a gente vai fazendo acontecer. E também Pode colocar falar. isso, e colocar isso também para que as pessoas entendam da importância, né? Que nem a Paula aqui colocou, né? Que tem as árvores, eu estava lendo aqui, colocou árvore, eu comecei a ler, desculpa, e aí manga, né? Aquilo que eu falo, o brasileiro só sabe plantar manga e abacate, só. Só, né? E aí ele vai, aí a manga começa a dar fruto, começa a aparecer um monte de pé de manga, aí aparece a tal da leucena, o capim colonião. Ai, nem me Qual a fala. árvore nativa que vai que vai subir ali, que vai Não conseguir vai. resistir a tudo, né? E Não aí vai, né? eu tenho uma, não vou também falar de cidade e tal, mas tem Porque a gente tem que. É complicado. tinha uma árvore, aquela calabura, vermelhinha, peixe come, passarinho come, e ela estava linda, vistosa, cheia de fruto, flor, coisa linda. Foram fazer a poda. Acabou. Acabou. Eu fiquei pensando, né, pra você ver que o tanto de fruto que os pássaros deixaram de comer, cara, porque tava ali uma oferta de alimento para eles. Você tava vendo, você viu os bichinhos ali, tá? E aí você vê as pessoas, foi feita a limpeza. Meu, hoje a árvore tá morta, morreu, secou, porque a poda foi tão drástica que e a árvore tava grande, tava com uns 3 metros e pouco, coisa linda. E aí você Aham. pensa, porque podar árvore, você vai fazer uma poda, mas e aí? As flores, os frutos.
Já tinha alguns bichos que estavam dependentes daquele lugar e, opa, agora tem que procurar em outro lugar, imediatamente, porque não tem mais alimento. Né? Você muda totalmente uma relação ali de existência, de coexistência, né? Uhum. É, é, é que você falou, ainda tem gente que não consegue pensar assim, né? Que essa ação. E aí tem mais uma outra questão, né? O período de nidificação, né? E isso é uma A campanha, eu acho que cara vai deveria ter. cortar, vai podar, ou sei lá, né? Não sei, às vezes é necessário, entendo, mas eu digo, você avaliou a árvore, tem ninho, não tem ninho, imagina, cara, passa a Não, vai motosserra e propor. acabou. É igual a árvore nativa. Eu sempre penso que você vai fazer uma avaliação para a supressão de uma árvore, você tem que ver, tem abelha nativa sem ferrão? Opa, vamos dar um jeito primeiro. Tem ninho de pássaro? Vamos Então, esperar o momento certo. Acho não que isso é deveria ser um critério, né? o Isso critério, né? deveria ser. Porque são seres que estão ali, a gente entendendo que eles estão à nossa volta, aquilo que a gente fala de coexistência, né? Ter Sim, respeito, porque a urbanização ela é muito agressiva com esses ela é bichos. agressiva demais, né, Zenaro? Sabe, né? Então, assim, não é fácil para os bichos, cara. A gente vive a nossa vidinha, corre para lá e para cá, é igual aqui em cima tem uma rodovia aqui, meu, vira e mexe, tem canarinho atropelado, sabiá do campo, né? Aí eu fico pensando, cara, a pessoa acha que ela tá na rodovia, ela tá sozinha, então ela pisa no Ela celular. acha que era só ela ali, né? O mundo é só dela. É, É isso mesmo. Viu? E assim, né? Você vê que é o que você falou, né? A gente tem essa ideia de que a gente é único aqui, né? E um não precisa do outro, não tá tudo relacionado nesse mundão, né? Tá tudo tá relacionado, né? e Mas, essa, desculpa só, não, é isso mas mesmo. isso que o pessoal fala de meio ambiente, eu não sei, eu não tenho a palavra para dizer, mas eu acho que essa colocação meio ambiente está muito fora. Já Eu, quebra também, concordo com você. eu vou te falar que, assim, eu já sou o tiozão do Zap já, né? Mas eu estava vendo uma menina fazendo um depoimento do pai dela, que é observador de aves. Ah, meu pai é observador de aves, só que eu nunca fui sair com ele. Aí, um vídeo no Instagram. Ah, eu vou sair com ele e eu quero ver como é que é. Aí ela falou na linguagem dela. O Merlin, que é o aplicativo que Aham. identifica, esse aplicativo é igual o Shazam, só que de pássaros. Olha, Cara, muito bom. eu pensei, fiquei olhando. É um outro linguajar que as pessoas conhecem, né? Para quem trabalha, mexe com esses aplicativos, sabe que Sim. Shazam identifica a música, né? E Aham. ela trouxe essa informação de realidade, de tão prático ali, sabe? E o vídeo foi rolando. Então eu acho que as abordagens, né? E eu procuro fazer muito isso. Você Precisa fala mudar, né? meio ambiente, pô, meio ambiente é o quê? Nós somos, né? Que tudo é, né? Como? Agora onde você está, onde eu tô, você, eu. Existe toda a parte da onde veio as palavras, o contexto, não é minha área, né? A estrutura de lá, sei lá, de latim, de onde vem, mas eu acho que, cara, deveria ter uma abordagem um pouquinho mais É, próxima. eu Mas concordo com você. eu vou te dar um Distante, exemplo. né? Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um grupo aqui no meu bairro, aí eu vou lá e tiro foto de uma saída de chapéu preto. Olha como o nosso bairro é lindo. O povo, nossa, tira foto do canarinho. Olha o que a gente tem no quintal, nosso bairro é maravilhoso. As pessoas começam a enxergar. No curso que eu fiz no ICMBio, lá na Serra da Canastra, o pessoal me apelidou de passarinho. Por quê? Por que não? Que Começamos a absurdo. falar e tal, começou, olha, aí eles me mandam, e esse bicho, quem que é? Por quê? Para eles que são guia de turismo, é importante, agrega Poxa, valor para com você, né? certeza, oxe. Mas Exato. contaminou de uma forma que eles começaram a ter o olhar. E isso deveria ser no meu bairro, por exemplo, que eu coloco essas fotos, o pessoal tá com outro olhar. Tinha um pica-pauzinho anão escamoso lá, sabe aquele pica-pauzinho? Aham. O cara não sabia que bicho era. Quando eu falei que era, nossa, a pessoa, nossa, que legal, o que que ele come, como é que ele fica aqui? Começa a entender. Entende. Eu acho que a gente precisa encurtar esse caminho aí, né?
Porque fica muito disperso. Vamos cuidar do meio ambiente, mas o que é cuidar do meio ambiente? O que é, né? O que eu faço para isso acontecer, né? Como eu vou fazer que a pessoa entenda o que é meio ambiente? Às vezes a abordagem tem que mudar um pouquinho e tal. Assim, é uma visão, eu não sou educador, né, formado e tal, mas é o que eu penso, sabe? Eu acho que é. Tinha que Você estar tem mais razão. próximo. Tá Muito mais distante ainda. próximo. É, Tá mais distante, mais próximo, né? isso. Eu fiz um Viu? vídeo esses dias, desculpa, eu fiz Não, um não, vai vídeo lá. sobre a espatódia, aquela árvore exótica africana Que que, mata, né? que mata as abelhas, né? Existe uma polêmica. Extermina, né? Na verdade. E aí eu filmei as abelhinhas dentro e coloquei no meu status, assim, despretensiosamente. Cara, o que eu recebi de mensagem, nossa, é verdade mesmo. Aí, o pessoal do meu bairro, que tem essa árvore, perguntou, e aí, eu fiz aí nessa árvore. Nossa, aí a mulher foi lá, filmou, nossa, mãe, a abelhinha. Ela tá tendo um outro olhar. Já mudou, né? Você vê? Eu não Ah, Aí, imaginava. aí você fala assim, vamos controlar essa espatória, fazer uma política, vamos radicar. É muito longe, É muito entendeu? longe. É muito Então, longe, porque ela tá ali no seu quintal, né? exato. E o vídeo eu fiz no quintal da mulher. A hora que Olha ela só. viu, ela não acreditou. Acontece É, isso no meu quintal, eu falei, o mundo pulsa. Enquanto você está achando que as coisas estão acontecendo, tá tudo funcionando. tudo acontecendo, né? Tudo É, funcionando, tudo conectado. E a gente acha que tá sozinho aqui tramitando, é transitando, o né? caso do cara que pega o carro e sai a 120, acha que está sozinho na rodovia e deixa um rastro de atropelamento de ave, de bicho aí sem saber. Meu amigo, você estava, né? A gente, quando falou de conversar, você falou: Nossa, Alex, mas será que dá para falar? Dá, e se deixar, ó, 20 para as 9, Eu tô tá? tranquilo. Bora lá. Deixa eu te perguntar uma coisa. É, você, você acha que você conversou com o Mauro também no Indaiaves, né? Eu sei que você tem um projeto também, você até mostrou a casinha aí, né? Isso, tá Dos ninhos, né? é, Isso. E aí, fala um pouquinho disso também pra gente. então, Você eu tá, sou. quantas já? Você tem um número? Aonde você tem colocado? Qual é o objetivo do projeto? Essas casinhas era para a gente ter terminado de colocar antes da nidificação dos canarinhos, mas por alguns motivos não deu tempo. Mas a gente instalou 8 casinhas, mas até agora não entrou nenhum canário na capela que eu estou junto aqui com a paróquia da cidade. Tá. E a gente está colocando nas áreas que tem algumas áreas verdes, né? É pro canário mesmo. Pro É, canarinho, é ela o Mauro. Ah, pode falar. tem até uma estruturinha para que consiga proteger o passarinho. Fica lá E, embaixo. e nós vamos retomar amanhã, vamos colocar na cidade inteira. Nós fizemos uma rifa, né? O pessoal comprou uma Olha, quintinha, e aí tem um marceneiro aqui do bairro que fez, o seu Zé, que sensacional. e o pessoal abraça a causa muito rápido, viu? Parece que não, mas olha, Então, mas você vê que. Mas é isso que eu estou te falando, olha as ações. O Mauro, você conheceu o Mauro, né? Bueno, você chegou a participar da oficina dele? não, acho que não. Das Não? casinhas é o lá do santuário, né? Eu conheço o trabalho Isso, dele. Eu ele conheço ele, mesmo. mas eu não consegui. O Mauro fez essa. Acho que foram 20 inicialmente aqui na área do Parque Ecológico, né? Que os canarinhos voltaram, inclusive, que a gente não via até um Sim, tempo atrás, né? E aí, até, é que agora eu tô assim, eu não tô acompanhando, a gente vem acompanhando tal. Isso rapaz, tá lá, a galerinha já pegou seus flatzinhos, e são oportunidades, né? Assim, para você os vê bichos. que Porque o coisa. ambiente urbano é muito agressivo. É muito agressivo. E você sabe que eu tava um dia desses aí, dando uma olhada mesmo nas casinhas, né? Passou um pessoal de bike, parque aqui, você conhece aí em Indaiatuba, né? Não conheço. O parque é muito gostoso para caminhar, até a observação de aves, muito recomendado ali. Nós já fizemos alguns encontros ali, né? O Rubinho Carrafa. Eu guiei o pessoal aí Você no teve, né? encontro. Teve encontro. No encontro. E,
Eu estava lá, olhando, tá, só para ver se tá, como que tá caminhando isso aí, né? Daí a pessoa passou uma turminha de bike. Aí, mas o que é isso aí? Pronto, aí, ó. Você já. Nossa! E aí você faz isso que você falou, né? Você É, aproveita o momento para explicar. Por que que tem que pôr a casinha? Porque, infelizmente, a gente está ficando sem as tocas já para essa galera que precisa disso, né? e isso faz toda a diferença. É a mesma coisa para as abelhas. As abelhas Né? não têm mais árvore para fazer tronco, cara. Eu fiz um experimento no muro, furei com a broca, né? Fiz uns furinhos no tijolo estrutural. Tá? Tem 4 ninhos de jataí lá. Sério? Eles não têm mais onde criar. Pode ver, Que jataí coisa. Você vê para isso na mim, o cidade, pessoal né? fala, esse meu amigo, o Júnior, que ele está se formando em biologia, é especialista em abelhas, ele fala assim, todo mundo fala que a jataí é a mais comum. Ele fala para mim assim, a jataí é o símbolo do meu meliponário e para mim é a mais resistente. E é um outro olhar. Entendi. É É outro um, olhar, hein? Olha que coisa, é a é, mais resistente. É outra coisa, hein? é um outro olhar. Ele falou, o pessoal menospreza, mas a jataí tem uma potência que a gente não consegue medir. Mas eles não, as abelhinhas não têm mais. Então você pode ver casinha de luz, É, escapamento de carro, onde eles têm furo, eles vão fazendo. aonde tiver uma oportunidade, ela vai lá porque está sem onde fazer isso, né? Isso E para os passarinhos, é a mesma coisa. vocês A vão Marita, instalar agora, esses dias, essas casinhas? amanhã nós vamos começar a Amanhã. instalar. Isso, é. Por exemplo, Legal. um problema que a gente vai pensar nisso, né, para tentar ajudar, são as maritacas. As maritacas comem Sofrem. fio, telhado. Eu não sei se você sabe, você deve saber, mas assim, os psitacídeos, eles não constroem ninho. O único psitacídeo que constrói ninho é a caturrita, né? Aquele periquitinho lá, né? Acho que deve ser Aquele, psitacídeo também. Mas eles não constroem ninho, então eles procuram oco. Aonde que tem oco de árvore, cara? não tem. Então eles estão no desespero de Ah, vai no telhado. achou um buraco, entra lá. Eu É já isso vi mesmo. passar graxa, jogar ninho, cara, é um absurdo. Aí, qual que é a solução? Casinha. Existe um padrão, depois se quiser a gente dá um jeito de disponibilizar para maritaca. Então você pega a casinha e põe próximo à sua Acabou. casa, ela não vai. Assim, a tendência é que ela não entre no seu telhado, entendeu? Você coloca as passarinheiras, já que dá para pôr as Ah, passarinheiras, né? Mas se você pôr a casinha, é capaz ela nem entrar. Elas são ariscas, parece que não, mas são. Eu tenho são, né? aqui do lado de casa, que tem um. Meu, você passou perto, elas vazam, mas como elas não têm oportunidade de fazer no oco, ela vai entrar no telhado. Rapaz, é isso mesmo, né? Eu tenho um amigo aqui, o Eduardo, deve estar assistindo aí a gente. Até ele me mandou mensagem esses dias, né? Mas ele é uma pessoa como a gente, sabe? Falou, olha, Alex, está aqui. Eu vou perguntar para você, se tiver alguma solução, me fale. O problema é o seguinte, todo ano eu tenho que dar um jeito de mandar arrumar os fios, e eu fico preocupado que aconteça alguma coisa com elas também. Mas é isso que você falou, Casinha, olha, hã? a casinha. A casinha, né? Pode Porque estar mais fácil. ele falou, eu não vou tirar. Ele falou, todo ano volta. Eu falei, ela vai voltar mesmo, porque ela já sentiu que é um lugar seguro, né? Se colocar uma casinha, pode ser que ela mude do telhado para dentro da casinha. Que faça essa mudança aí. Vou falar para ele. Falar Depois eu para te eles. mando, eu disponibilizo, eu tenho um modelinho aqui, Tá? padrão, como cortar o diâmetro do casinha para É, matar. legal. E aí, Mas olha que pena isso, né? A gente chegar nesse ponto, né? eu falo muito assim, que por isso que eu falo de educação ambiental. Eu estive na Serra do Cipó, né, lá em, não sei se você conhece já lá, a Serra do Não Cipó é fui lindo. lá, infelizmente ainda não fui. E aí eu tive o Lindo. prazer de entrar numa escola, e na frente dessa escola, cara, tinha um pé de marolo, cara, mais grosso que eu. Pé de marolo. Pé de marolo é um fruto do cerrado que está ameaçado também. Uma Na língua frente da escola. na frente da escola. E a árvore toda arriscada, o tronco, o galho quebrado. E aí você olha na área de educação ambiental, tem um painel e tem lá várias suculentas. E tem mais umas coisinhas. É isso que eu falo.
às vezes, se pegasse pela mão e explicasse o que é o marolo, a importância, comer o fruto, Olha só, hein? assim, eu não sei se para mim é um outro olhar, sabe? E ficar falando de suculenta, de meio ambiente, com o pé de marolo na frente da escola, tá perdendo oportunidade. Eu ia falar agora, tá perdendo uma oportunidade gigantesca, Cerrado, entendeu? Fruta nativa. né? Então, De mostrar. Você sabe que você está falando isso? Eu vejo pelas crianças que vão lá no projeto da escola. Quando você mostra para ela lá, a gente está com bastante pau-brasil lá, acho que você viu, né? Tem IPs também, mas tem o pau-brasil. Viu? Você fala para a criança que aquela árvore é o pau-brasil? Não, não acredito, porque o que você falou fica muito longe. é, Né? Se ela passa ali e você não falar nada, ela jamais vai imaginar que ela está do não, lado do pau-brasil. é. E, Olha que e é interessante, né? Não sei se você sabe, já parou para pensar por que a gente chama brasileiro? Por que nós somos chamados de brasileiro? Porque o pau-brasil faltava aquele líquido vermelho e os caras que mexiam ficavam vermelho igual brasa. Aí chamavam de essa é a história que eu essa é a história. é essa a história que eu ouvi. Por isso que chama Ah, brasileiro. Então quando você brasileiro. por causa do vermelho, né, do pau-brasil, né, porque eu era usado Ele para é tingir roupa e o pessoal né? que mexia ficava todo vermelho. E aí que ficava vermelho igual brasa. Então começaram a falar o brasileiro. E aí Brasileiro ficou. pode ser que Olha, esteja equivocado de ser uma fake news, uma lenda, mas se é realmente isso, e você passar essa. passar as informações sobre essa história, né? A criança está ali do lado, né? E você falou da Então, escola aí, e aí eu estou falando da suculenta, mas a majestosa lá, que tem toda uma história de cerrado. então, aqui em Santa Rita do Passa Quatro, cara, tem a matriarca, que é um dos maiores Lugar jequitibá bonito, hein? rosa do Brasil, cara. Eu fui lá, esses de árvore é gigantesca, coisa É. linda. Nossa, aí as pessoas não Ô, conhecem. ô Zenaro, e assim, né? Você falando de árvore aqui, você falou do pau-brasil aí, dessa história, né? Olha a ancestralidade, né? A gente vai lá para um outro lugar, né? Olha quanta coisa isso carrega de bom, né? De história, de. Gente, é uma aula ao ar livre, né? A natureza só ensina, cara. E é uma abundância em todos os aspectos. De uma semente você cria uma floresta. Você entendeu? Ah, É É, uma é uma, abundância, assim. é uma grande oportunidade mesmo, né? É, Meu amigo, vamos lá, deixa eu te perguntar uma coisa que eu tenho perguntado pro pessoal aqui. Não sei se vai ser fácil para você. Não precisa ser uma escolha única, tá? Mas eu falo que é vozes inspiradoras da natureza, né? Que pode ser o som de o canto de uma ave, uma vocalização, pode ser um próprio animal, pode ser, mas é um animal aí que te inspira ou aqueles que te inspiram. Tem algum em especial? Ou tem vários? Como é que é para você? essa pergunta é difícil, né, cara? E É. pode ser também, não necessariamente um animal, tá? Quando eu digo vozes inspiradoras, pode ser até uma árvore que você tem Ah, como a natureza inspiração. tem tantas vozes. Tem O que tanta me coisa, né? impressiona é a queda da cachoeira da Cascadanta. Ela tem Ah, um som, um um som barulho, uma voz, só estando lá, assim, né? Que me impressiona. muito Mas particular. particular, mas assim, são as vozes noturnas, cara, do urutau, das corujas, porque é, são tão fantásticos e as pessoas O- têm medo. Outro universo também, né? Falando aí dessa parte de observação, né? Ah, Quando você ouve a vocalização da coruja orelhuda, cara, é, é uma coisa assim não fantástica. tive essa oportunidade É ainda. fantástico, é fantástico. E assim, por ser noturno, são bichos que o pessoal cria crendice, né, de que dá azar e que vai Ah, morrer. Então, para mim, assim, essas vozes elas são muito, sabe, assim, surpreendentes e que são elas, as vozes é. noturnas dos bichos, é. Isso. E se você
fosse escolher o ator, hoje tá difícil, hein, as perguntas. A Se você Denise fosse... passou mal aqui, né? Eu vi na live, a Denise passou mal. Ai, meu Deus do céu. Se você fosse escolher um animal aí para você vivenciar, ou mesma coisa que eu falei para ela, vai, não precisa ser um. Ela deu uma resposta muito boa, né? Que ela queria Todos, vivenciar tudo. um por dia, aí que seria fantástico, né? Passar o ano vivenciando. Tem algo que te chama a atenção também? Você falou um pouquinho hoje aí do... Você tem esse olhar para o lobo-guará, né? Não que seja ele, mas tem algo que... Ah, cara, Ah nossa, lá, eu vou ser igual a é uma pergunta Denise, difícil, eu né? vou falar que são todos, né? Então, mas é o seguinte, cara, eu pensei muito nisso, né, eu acredito que eu gostaria de ter a oportunidade de ser um andorinhão, aquele europeu, eu não me lembro o nome dele agora, eu acho que é Ah, andorinhão negro, é Apus, o nome científico dele. Ele fica até 7 meses, cara, sem pisar na terra, só voando. caraca! Teve um estudo que um cara levantou, um pesquisador levantou essa hipótese que ele ficava tanto tempo assim, né? E o Gente, que intriga é como que o bicho dorme voando, cara. Então eu gostaria de ser esse bicho um que, tempo só para ver como é que que funciona. coisa, hein? Curioso demais isso daí, hein? Eu até anotei aqui, o cara é Ron Lockey, o cara que fez essa Que pesquisa. fez esse estudo. É, 7 meses, isso sem é o pôr o que, pé no chão. isso é o que eles descobriram, né? Então, Tá. assim, pensou, cara, como é que você Curioso tá demais. sem pisar no chão, sem parar e voando ali, dormindo, cara, tem que ser esse bicho para saber como é que é. Muito bom, muito bom. Porque parece aquilo que a gente vê, né? Igual parece, uma andorinha. Meu, tem toda uma história, tem toda uma trajetória. Então é É, fantástico. As aves, você assim, elas encantam, encantam nos demais, fazem né? pensar. Você falou um pouquinho antes aí, é isso mesmo, né? É uma oportunidade de aprender com a natureza que é absurda, né? Os indígenas, Ah, isso! eles Meu, aprenderam pela observação, sempre. tudo. Sempre, né? Observação. Eu, Desde. eu- tudo que eles viam os animais fazer, eles começaram a copiar. Não, opa, isso aqui dá certo, aqui é Faz desse isso aí. jeito. Isso dá umas horas de conversa também, né? Porque Não daí dá. chega o colonizador e fala, não, agora o nome vai ser esse. O nome não, eu já estava aqui. Enfim, É, é bem complexo, né? mas é um mundo fantástico. Quando a gente tem esse olhar, nós somos privilegiados, na verdade, também, né? De ter essa Sim, oportunidade numa correria em que você tem que pagar a conta, você tem que correr atrás das coisas. é. Tem gente que não tem essa oportunidade de parar para fazer o que a gente faz. Nesse Exatamente, mundo. né? É isso mesmo. É, E assim, né? Esse privilégio, né? De estar com pessoas que partilham do conhecimento, partilham disso, estão dispostas, né? A falar sobre, a trocar informação, eu acho fantástico, é. né? A gente precisa mais disso mesmo, né? É aquilo que é um clichê, né? Mas eu acho que eu até já falei aqui. Mas amor e conhecimento, quando se divide, multiplica. Então, Não, é se sensacional, né? uma pessoa aprendeu, passa para outra, passa para outra. E aí, tá certo que algum aumenta um ponto ali, mas o conhecimento ele começa a ser disseminado, igual as fotos dos passarinhos que eu coloco. Nossa, que existe esse bicho aqui? Opa! Que ferramenta, né? Que é essa questão das imagens, né? É legal que nem você fala, quando você coloca lá onde que é tal, mas verdade que é aí, né? É que você falou, é uma mudança de olhar. Não dá muito para explicar, né? Você precisa vivenciar, você É, precisa abrir o coração e falar, vou lá ver como que é esse tar de passarinhar, ver esse tal de observar, o que que eles fazem, né? Meio que assim, tem que ser meio numa curiosidade. Porque é que nem você falou, ó, eu vou falar aqui em Dayatuba, né? Tem muitos parques, praças muito bonitas, né? E todas elas tá cheia, cheia, cheia de vida. E aí quando você vai lá e faz uma foto e
Parque Ecológico, né? Tem o Parque São Lourenço aqui também, que é muito bonito, né? Parque das Frutas, o pessoal conhece mais, lá no Parque São Lourenço, que é o bairro. Nossa, mas lá, esse bicho tá lá? Tá lá. E não é só ele, né? Enfim. Mas é o que você falou, é uma mudança, eu acho que está acontecendo, que bom, né? Eu vejo muita gente falando sobre, as crianças estão falando sobre, que eu acho fantástico. Sim, tem escolas aí que estão fazendo a diferença. No Conservação Brasil, foi muito falado sobre isso. Né? Teve uma professora, ela falou que em São Paulo as crianças estão vivenciando o dia do barro. E as crianças não sabem o que é barro. Não sabe? Viu? Eu vou falar uma coisa que você já deve ter ouvido e deve falar, inclusive, em algum momento isso. É sério, tem criança ainda neste mundo que acha que a caixinha de leite lá, que o leite sai dali. Rapaz, é um negócio que você fala, não, Alex. Outro dia um amigo meu falou, Alex, você tá louco? Eu falei, não, tô falando sério. Não sabe diferenciar uma mamão do abacate. E aí, você pensar nisso, né? Aí, quando você fala no meio ambiente, como é que ela vai saber a destinação da caixinha? Vai saber, né? Sabe, é complicado, né? Eu não vou lembrar o nome da escola agora, mas você estava lá no Avistar, você deve ter, talvez até participou da palestra dela. Começou o projeto em 2015 e foi aumentando no litoral nosso aqui, paulista. Viu? Atendeu, parece que lá na região, umas 20 escolas municipais. Gente, sensacional. Diversas ações voltadas à observação de flora e fauna. A ave ali como um chamariz, mas é o que você falou. Eu falo às vezes, né? Até eu falei um pouco disso aí eu ia falar Avistar. Quem sabe um dia. Eu falei no Indaiaves sobre a ergonomia cognitiva, né? E a observação de flora e fauna como uma ferramenta, né, para a ergonomia cognitiva. É isso, é saúde mental, mudança de olhar. Exato. É uma ferramenta que a gente pode utilizar e deve estar aí, né? O recurso está aí. O banho de floresta, por exemplo. Mas é o olhar que tem que mudar, né? Que bom que vai disseminando isso. E as aves, elas estão aí disponíveis. É diferente do lobo-guará, de uma onça, isso já dificulta. Né? Então, assim, aí teve até uma instituição, não me lembro o nome agora, que fez uma provocação. E se as aves não estivessem aqui, como ia ser o seu dia? Você está preparado para o silêncio? Olha só. Muito, muito bacana. Ótima provocação, né? Então, assim, é que nem o Léo colocou aí, né, que hoje ele tirou foto do Choroboi, e o cara viu ele fotografando, o que você está fazendo aí? Tô tirando uma foto aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Ele nunca imaginou que o bicho ia estar lá. Então as pessoas, elas não conhecem o que estão à volta ali. E esse olhar de você pegar o dia a dia, o que está próximo, e trazer as coisas acontecem mais rápido. Eu acredito que é por aí. Você começou a contar disso, veio na hora. O Édipo estava aqui, né? Aí no sábado ele veio lá pro Indaiaves. Aí ele falou, Alex, no domingo eu vou ficar aqui ainda tal. Eu quero ver o Falcão Peregrino, né? Que a gente tem essa sorte aqui também na cidade. Na caixa d'água. Então, mas vai vendo. Ele, cara, você conheceu o Édipo, meu, puta história, puta profissional que nem você, um cara sensacional. Obrigado, ele é fantástico. Ele é. Aí falei, não, Édipo, vamos lá, né? Aí eu já sabendo que poderia não encontrar, eu falei assim para ele, olha, Édipo, ele está aí, ele chegou já, ele é muito, né, pontual, inclusive, muito fantástico isso, né? Ele está, eu já ouvi, ele está lá. Só que eu vou te contar uma coisa, e olha só, é real isso. A área que ele fica, inclusive, eu preciso passar lá, é que eu estou 2 meses sem ver as coisas, tá? Eu sei. Aquela fábrica onde ele fica lá não existe mais. Então teve um movimento acontecendo ali. E aí eu falei para ele, então ele, muito inteligente, eu falei, ele já está ficando em outro ponto que é próximo, que ele já vinha ficando um pouco antes. Mas a caixa d'água sempre foi o ponto principal dele. Tem o puleirinho dele lá.
Exatamente. Daí a gente chegou, eu olhei lá, falei, olha, o Ed, falei, não tá, cara. Ah, tudo bem, você já tinha me preparado. Eu falei, mas cara, vamos dar uma chegadinha ali para frente um pouco, que é o prédio lá, né? E há uns 3 quarteirões para cima que pode ser que ele esteja lá. Quando eu falei isso, olha só, parece coisa de pescador. Ele não deve estar assistindo a gente, mas depois ele pode te falar. Ele falou para mim, falou, ele está falando mentira. Eu olhei para o prédio não é perto, sem binóculo, sem nada. Eu vi um pontinho lá, mas é porque eu já sabia que é a região, né? É o mapa que a gente acaba fazendo mental, né? Falei, Ed, eu não tenho certeza, mas eu tô vendo o vulto dele lá. Ah, para, Ed, para, você tá louco. Falei, vamos subir. Subimos, 3 quarteirãozinho ali da padaria. Você Sim, foi ali, né? sim, Subiu. sim. Foi chegando mais perto, ele já pegou o binóculo, ele colocou. Ah, não. Se eu contar isso para meus amigos, eles vão falar que é mentira, conversa de pescador. Como que você viu? Falei, é que a gente fica de olho nele por aqui. Então, se ele não está aqui, a chance dele estar lá é grande, mas, né, podia não estar. Falei, não, mas como que você viu daí? Falei, eu vi porque a gente tem mais ou menos aonde ele fica, tal. E era ele. Fez umas fotos lá, ficou super feliz da vida. Só que nesse caminho tem um bazar ali, muito tempo já essa loja. As duas saíram de dentro e viram nós dois lá, né? E tal, isso aqui. Aí ele tirou as fotos, a gente voltou. Ai, desculpa perguntar. O que vocês estão olhando no prédio? Então, né? Ali a oportunidade aparece. Então é isso, nossa, aí contamos a história, já começou a ver, abrir o celular para ver como que ele era, ele mostrou umas fotos que ele tirou, daqui a pouco encosta um carro, presta atenção como que é esse mundo, pedindo uma informação. Ele olhou para o Édipo, rapaz, eu te conheço de algum lugar. O Édipo falou, nossa, o Édipo atende muita gente lá em São Miguel Arcanjo, né? Olha, eu sou guia, você foi meu guia em São Miguel Arcanjo, vendo os Nossa, Muriquis do Sul. sim. É isso, é essa partilha, né? Ele já ficou ali, a gente já mostrou para ele, ele já quis ver o Falcão Peregrino, enfim. Olha, as oportunidades estão aí, né, Zenara? A gente só precisa abrir os olhos, né? E encanta, né? Porque você falar que o bicho pega mais de 300 quilômetros por hora, que Exato, exatamente. marca as pessoas. Eu falo para você, né, que as oportunidades estão aí, isso cresce. Eu vou te dar um exemplo. Eu nunca mais. Eu fui no Avistar e eu vi o projeto Bicudinho do Brejo lá do Paraná. Umas meninas fazendo doutorado, um trabalho fantástico. E elas mostraram o comportamento do Bicudinho do Brejo. Eu fiquei impressionado. Como é que funciona? Que Eles coisa. fazem o ninho, né? Eles estão fazendo um trabalho de retirada de braquiária lá, Para poder ajudar. gigantesco, giga, Olha porque isso. ele vive nas taboinhas, né? Existe uma plantinha lá que ele faz o ninho. Cara, ela falando que quando é constituído o ninho, a fêmea fica 40 minutos, não é 41 nem 39, 40 minutos. Ela dá um pio, vem o macho, troca de lugar. Olha 40 isso. minutos o macho fica, dá um pio e troca. Sensacional. Como pode, né? Você entendeu? Eles não têm relógio. Sabe? O Falcão Peregrino chega aqui no mesmo dia, Mesmo 7 dia. anos seguidos, no mesmo horário, não é? Não, é isso mesmo. A É abelha, louco, né? a abelha mapeia tudo, vem, volta, faz um tiro-liro ali, passa as informações para todo mundo. Cara, é É fantástico. fantástico, né? Às vezes eu conto para os amigos, né? Eu falo, não, você está mentindo. Eu falei, gente, pode pesquisar. É isso, né? Muito bacana. E isso traz, né, atenção para isso tudo, né? Exato, é isso que precisa, assim, no meu ponto de vista, chegar nessa parte de que as pessoas têm entendimento. Ah, um bem-te-vi, não, mas peraí, o que é um bem-te-vi? Né? O que ele faz? O que ele apronta? Fazer, coisa que a pessoa olha e na qual não, um bem-te-vi. E a Uma importância oportunidade. dele então, eu acredito que é bem por aí, porque as oportunidades têm. Eu falo para você que das minhas fotos que eu tirei, sei lá quantas foram. Cara, todas que eu tenho na plataforma, eu lembro de todos os momentos que eu tirei Olha, todas as fotos.
Todos. Se Muito você bom. pegar uma foto lá, onde que foi? Eu falo, foi em tal lugar, aconteceu tal coisa, porque é mágico, é mágico, Muito, muito bom. Muito bom. né? Então, isso aí muda. Aquece os corações, né? Sim, sim. Meu amigo, 9 horas e 10 minutos em São Paulo. Olha, o que eu vou te dizer? Gratidão total. Eu acho que a ideia é essa. Para quem está assistindo a gente, quem não pôde assistir, eu vou salvar isso no YouTube. Mando para você esse vídeo também para você publicar Beleza, onde você achar melhor, né? Porque o tranquilo. que você falou é partilhar conhecimento. Só tenho a agradecer. Quero que você faça aí as suas considerações finais. Convide, fale do Instagram para o pessoal seguir, que você falou que, né, você tem esse, a gente está falando aqui que é o seu pessoal, que a galera já te conhece por Isso, aí, mas que você está com esse da operadora, né? isso. E convide o pessoal. Eu sei que, eu não sei se já preencheu aí as vagas para essa expedição que você vai fazer agora, esse roteiro que você vai fazer agora, né? Mas convide. E, meu amigo, só posso agradecer. A gente está aqui à disposição sempre. Venha quando puder. Eu sei que você está nesse trâmite também, né? Não é E fácil. lá e cá. E quando você quiser, a porta está sempre aberta, porque é isso, a gente tem que partilhar. E eu agradeço que você tenha partilhado com a gente tanta coisa legal, histórias. Eu falo sempre isso, né? Às vezes a pessoa vê alguém e não imagina, não consegue imaginar o que está por trás daquilo ali, né? É um E aí você universo, falou, né, cara? quanta coisa, né? Que história, quanta vivência, enfim. Obrigado, tá? Não, eu que agradeço pela oportunidade, muito obrigado, né? Você vê que de uma prosa nossa já virou N coisas, sonhos, né? E assim, é muito legal participar, poder falar um pouquinho, uma prosa, né, sobre natureza, a gente sempre gosta. Então, eu A estou gente nessa. é suspeito, né? Então, é a bolha, às vezes, talvez, né? A gente tem que dar mais uma furada na bolha. Estourar isso aí. Não, eu só queria agradecer o pessoal que está aí no chat, aí, que está acompanhando a gente, agradecer demais o pessoal de São Carlos aí, firme, a Léo, todo mundo aí, ó, Cigar, galera aí que está seguindo, né? Tem mais a Mariângela, todo mundo aí, ó, aqui, o Gerson, e aí tem as pessoas aí todas, desculpa aí se eu esqueci alguém. Mas, Eu estou agora trabalhando com turismo, né? Eu tenho turismo dedicado. Se você precisar, quer fazer um passeio, eu desenrolo. Eu conheço bastante parte do Brasil aí, né? E legal. hoje eu tenho aberto uma vaga para Intervalos, dia 3, 4, 5. Nós vamos sair de São Carlos, nós vamos para o Parque Intervalos. E é isso. Tem uma Seguir, vaguinha ainda. tem uma vaguinha. Seguindo mas vai acontecer de qualquer jeito. A gente Não, não legal. pode perder a oportunidade. A vida, Não, opa, né? Eu acho que passa, né? e quem puder seguir aí Aves do Itaqueri, por favor, só dá uma clicada lá e fortalecer. E ajudar a divulgar o trabalho, porque o nosso guia, o nosso trabalho de turismo, ele vai mais além do que simplesmente o turismo. É conservação, é participação, é aprendizado, e eu acho que isso é coexistência com o que ainda nos resta da natureza, que tem que ajudar, nós temos aí para ajudar a preservar. É uma aula ao ar livre, né? Com certeza. E E é tão fica na bom. alma, né? E é tão bom quando a gente não vai, já começa a ficar meio. Preciso sair, Ai, preciso sair. rapaz, eu sei disso, hein? É, Ixi, hoje eu passei o dia aqui, cara, fechando o pacote que a gente tô vendo pra gente ir Alta Floresta. Alta Floresta. olha. É um lugar lá, tem a maior sumaúma da América Latina, fica lá. É gigantesca. Deixa eu E aí, melhorar que eu vou embarcar numa dessa aí com você, hein? Deixa eu e melhorar. aí, Eu vou e ficar aí bom. eu passei o dia aqui, cara, fazendo conta, levantando, vendo o roteiro. Você fica agoniado, bicho. Fica agoniado. Eu te entendo. Eu te entendo, meu amigo. Eu Mas te entendo. beleza. Muito obrigado, viu, cara? É isso aí. Rapaz, eu que agradeço, tá? Ó, fica com Deus aí. Estamos aqui. Eu gosto muito dessa sua região aí. Quando eu estiver por aí também, eu te aviso antes. Se você estiver por aí, eu passo te visitar. É que Venha, agora eu tô meio parado, né? Mas eu vou sim, melhorar. sim, mas venha, o pessoal que está aí, venha conhecer São Pedro aqui.
Ainda estou desenvolvendo alguns pontos de observação de aves aqui em São Pedro. Nós temos o legal. Rei, né? Tem soldadinho, tem azulão, Oportunidade, hein? tem juruva, tem aqui o Tanquã. Nós podemos alugar um barco e fazer um passeio aí para ver espécies aí. Olha, legal. Que as Indaiatuba tão pertinho, tiveram, né? Não, o Tanquã daqui de casa lá é 30 minutos. Então, Tava na beira do Tanquã. E assim, o Tanquã, o pessoal sai por Piracicaba, né? E eu combinei com os barqueiros, a gente sai aqui de São Pedro, então é próximo. E aí dá para fazer o passeio de manhã e à tarde dá para ir Águas de São Pedro para pegar os bichos lá. Tem passeião, hein? Tem cigarra preta lá, tem patinho. Dá para gastar o dedo no botão da câmera. Muito bom, meu amigo. Obrigado novamente, tá? Eu que agradeço. Tamo aí. Agora você falou que logo você vem me visitar aí com um presente pra Denise e pra gente aqui. Tamo feliz demais. Segunda-feira eu tô passando aí. Então tá bom. Ó, eu vou finalizar aqui, vou salvar lá, eu marco você já coloca no seu aí também, e eu te mando o vídeo para você utilizar como preferir, tá? Perfeito. Mais uma vez, obrigado e agradecer o povo que acompanhou aí. Valeu, hein, galera. Obrigado a todos aí, valeu, um abração, viu? Fica com Deus. Valeu, até mais. Valeu, pessoal que acompanhou a gente aí.